E aí galera do Vale, tudo bem? Como vocês notaram, hoje nós estamos aqui para uma dica cinematográfica. Hoje nós vamos tratar do grande cineasta brasileiro, Glauber Rocha, tá certo? Este livro que vocês estão vendo, ele foi lançado por Nelson Motta. E aqui nós temos uma parte da biografia de Glauber até o lançamento de Terra em Transe, em 1967. Pois é, essa obra-prima cinematográfica brasileira celebra então seus 50 anos neste ano. Portanto, você não pode perdê-la de vista. Saca só. O filme vai acompanhar os impasses e os dramas pessoais de Paulo Martins, um jornalista e poeta cuja vida oscila entre a poesia e a revolução numa cidadezinha mítica chamada El Dorado, que na verdade é uma alegoria de todo o cenário histórico da América Latina em 1967. Vale lembrar que naquele momento estava em auge ainda a euforia da Revolução Cubana. Naquele ano também nós assistimos à morte de Che Guevara, lá na Bolívia, e também nós tínhamos um Brasil que ainda oscilava entre o golpe civil-militar de 1964 e daqui a pouquinho a instalação, ou melhor dizendo, a decretação de um ato institucional número 5, numa sexta-feira 13 de dezembro de 1968. Terra em Transe, portanto, consegue capturar todos os impasses históricos de um país que ainda oscilava entre um nacional desenvolvimentismo e um regime civil-militar, ou como queira, uma ditadura civil-militar, que mostraria a sua face mais brutal a partir de 68. Além disso, vale chamar atenção para o pano de fundo histórico marcado pela Tropicália, que conseguiu conciliar a teoria acadêmica com as artes plásticas e todo o cenário cultural e conseguiu expressar todo esse conjunto, ou então como se dizia à época, essa geleia geral no campo musical. Aliás, nós do Vestibular em Cena já batemos um papo a respeito de Tropicália numa aula bem interessante, na qual nós conseguimos falar do filme Uma Noite em 67 e do próprio filme Tropicália, que são duas obras-primas para você entender um pouquinho dos anos 60 brasileiro. Portanto, fica aqui a sugestão. Nesse ano nós temos 50 anos do filme Terra em Transe, do genial Glauber Rocha. O filme está disponível no YouTube, então corra lá para vocês assistirem. E além disso eu deixo aqui uma sugestão bem interessante. O nome de Sérgio Riso, com 2 Es, tá certo? Digita lá no YouTube assim, Casa do Saber, Sérgio Riso, Terra em Transe. Você vai acompanhar um parecer desse crítico cuja vida se confunde com toda a trajetória intelectual dos nossos cineastas brasileiros. Portanto, continue nos acompanhando aqui na página do Vale e lá no Vestibular em Cena também. Um abraço forte, bons estudos e até a próxima. E aí galera do Vale, tudo bem? Nós estamos aqui hoje com o grande professor Daniel, de Geografia, para dar dicas para vocês nessa reta final rumo ao Enem. Tudo bem, Daniel? Tudo bom? Como é que você está? Tudo bem, e você? Eu ouvi dizer que gentrificação é um tema quente nesse ano. Sem dúvida. As questões de geografia urbana em geral, principalmente em relação à ocupação do espaço urbano, direito às cidades, ela cada vez mais está sendo cotada no Enem, né? Tem caído cada vez mais a geografia urbana. A gentrificação, que é esse fenômeno de segregação do espaço, provavelmente aparecerá. E se aparecer, vai falar justamente sobre a questão do enobrecimento ou da revitalização de áreas urbanas. Então, basicamente, as populações de baixa renda, populações mais pobres, quando uma área é enobrecida, quando uma área recebe infraestrutura urbana, um metrô, ou revitalização de um parque, um hospital, a população mais pobre, que seria aquela que mais usufruiria dessa benesse, acaba sendo excluída do processo. Porque junto com a revitalização, junto com as vantagens, as benesses, o meio de transporte, vem uma forte especulação imobiliária que aumenta o preço da terra. Esse aumento do preço dos aluguéis, do custo de vida na região, inibe ou expulsa as populações mais pobres dessas regiões, fazendo com que elas se desloquem para regiões mais distantes do centro, que é onde elas trabalham, obrigando essas populações a fazerem movimentos pendulares cada vez maiores, aumentando a distância de suas casas, portanto, do trabalho, e mantendo uma lógica de que as infraestruturas urbanas não são do acesso à classe média baixa. Então, o processo de gentrificação é um processo de violência simbólica, é um processo de violência no que diz respeito ao acesso da população mais pobre às infraestruturas do espaço público.
Isso, legal. E teria mais algum tema, além da geografia urbana, para você já indicar assim diretamente para a galera revisar ou então dar uma zapeada rápida? Sem dúvida. Há alguns temas que são muito fortes. Você não pode ir para o Enem, por exemplo, sem estar por dentro minimamente dos movimentos sociais que nós temos no Brasil hoje. Né? Os movimentos sociais, por exemplo, de luta no campo. Né? O campo brasileiro é um campo muito violento. Então, ao mesmo tempo que nós temos uma geografia urbana que está muito forte, a geografia agrária também, né, como tema do Enem. Sem dúvida, é o tema mais incidente, a geografia agrária. E as lutas por terra no campo, o MST, as lutas camponesas e também de comunidades tradicionais, como indígenas, quilombolas e ribeirinhos, e hoje o conflito com os grandes latifundiários e com a expansão da fronteira agrícola, são temas que vão, sem dúvida, marcar esse Enem. Legal. Bom, bacana. Esperamos que vocês tenham gostado da participação do Daniel. Continuem nos acompanhando aqui na página do Jornal O Vale e estejam certos, porque lá no YouTube também, no Vestibular em Cena, todos esses vídeos que estão aqui na página do Jornal O Vale estarão também lá no canal. Tá legal? Obrigado, pessoal. Aí, Daniel, muito obrigado. Valeu. Sucesso para vocês. Até a próxima. Bom Enem. E aí, galera do Vale, tudo bem? Vamos para a nossa reta final, rumo ao Enem? A dica de hoje para vocês é a respeito de patrimônio, material e imaterial. Esse é um dos temas mais recorrentes quando se fala de sociologia. Portanto, a dica para vocês, bastante prática, é a seguinte: pensem no samba. Pois é, esse estilo musical bastante rítmico e com uma harmonia desenhada a partir das batidas rítmicas sempre foi sinônimo de capoeiragem, de vandalismo e de crime. Sim, o samba sempre esteve ligado à ideia de criminalidade, no finalzinho do século XIX até meados do século XX. E foi a partir dos anos 30, então, que o samba foi institucionalizado, a partir da Era Vargas, como símbolo da nossa identidade nacional. Pois é, isso é uma construção histórica. Segundo raciocínio para vocês, quando nós falamos a respeito de Tiradentes, Joaquim José da Silva Xavier, o nosso inconfidente foi um herói mineiro que contestou o pacto colonial português. Porém, a sua imagem como um herói nacional foi sendo construída a partir da Primeira República. O curioso é que a Primeira República, inspirada no positivismo, volta lá para os 1790, lá na sociedade mineradora, justamente em busca de um herói nacional. Portanto, essa mitificação, ou seja, essa construção desse heroísmo, é típico do imaginário republicano. Terceiro e último ponto. Aqui nós podemos nos lembrar dos anos 50, quando o Rio de Janeiro, com seu Cristo Redentor, deixou de ser a sede metropolitana de nosso país e a capital foi transferida então para Brasília. É nesse momento que o imaginário do Rio de Janeiro como a cidade maravilhosa passa a ser construído junto com a ideia da Bossa Nova. Como nós sabemos, a Bossa Nova ganha corpo e expressão comercial com o disco Chega de Saudade, de João Gilberto, lançado em 1958. Portanto, a imagem do Rio de Janeiro como cidade maravilhosa está intimamente ligada ao desenho, à expressão musical da Bossa Nova. Para fechar esse raciocínio, acabei de dar para vocês 3 exemplos de patrimônios históricos e dos seus momentos como eles foram construídos. Isso é o raciocínio do Enem, tá legal? Portanto, mais uma vez, o samba, o Tiradentes e a cidade maravilhosa, tá certo? Fiquem atentos à história. Continue nos acompanhando, na quarta e na sexta-feira voltaremos com mais dicas. Tchau, um abraço forte e sucesso! E aí, galera do Vale, tudo bem? Hoje, nesta quarta-feira, nós vamos tratar de trabalho. E se o nosso tema é trabalho, basicamente no Enem nós temos 2 bússolas para serem comparadas. Fiquem atentos. A primeira vem lá de Adam Smith e nós vamos tratar de liberalismo econômico. Com a teoria dos sentimentos morais, nós vamos entender que o egoísmo é o que move a economia. Isso significa que disciplina, dedicação e esforço individuais, ou seja, a minha preocupação em oferecer bons serviços vai de encontro com a sua preocupação por ter uma boa aprovação. O meu egoísmo vai em direção ao seu egoísmo, e dessa maneira esses egoísmos individuais geram solidariedade através do exercício econômico. Essa é a nossa bússola liberal. Porém, no Enem, você vai em direção a Marx, e ao longo do século XIX, nós acompanhamos a Segunda Revolução Industrial, e um dos fundamentos da crítica marxiana é justamente a mercantilização do trabalho,
Porque, afinal de contas, num regime liberal capitalista, o trabalho assume a forma, mercadoria. O que isso significa? Nem sempre nós temos completo controle e autonomia quando o assunto é economia. Dessa maneira, nós temos que reconhecer os fatores históricos, políticos e econômicos que comprometem, que restringem, que acabam comprometendo o exercício desse trabalho. Fica a dica então para vocês. O trabalho está intimamente ligado à disciplina e ao esforço individuais na teoria dos sentimentos morais em Adam Smith. Por sua vez, em Marx, nós vamos fazer uma crítica à forma mercadoria que o trabalho assume no regime capitalista, já ali na virada do século XIX e início do século XX. Continue nos acompanhando, nós voltaremos nesta sexta-feira com mais dicas para vocês seguirem rumo ao Enem, tá certo? Fiquem de olho lá no YouTube e no Vestibular em Cena também. Um abraço forte e até a próxima!